Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Landinho e sejam bem-vindos a mais um episódio do Lorencast. Pessoal, o papo de hoje falamos de design thinking. Como vocês viram aí na capa, não é novidade que eu chamei o Fernando Picamilho, que é Senior Product Designer na Livelo, para a gente bater um papo sobre design thinking, sobre o que é design thinking, sobre como colocar o design thinking nos processos de produção de um produto ou serviço, nas etapas de UX. Então fica aí, porque eu não vou me estender aqui na apresentação, porque o episódio está muito legal, beleza? Fica aí, bora pro episódio! Fala aí, Fê, como é que você tá, cara? E aí, Gi, prazer estar aqui contigo, cara. Brigadão pelo convite e tô ansioso pra gente falar um pouco. Muito bom, cara. Vamos falar um pouquinho de design thinking, um pouquinho dessa metodologia, dessa forma de pensar. Mas antes da gente, entrar nesse tema, assim, da gente falar design thinking no processo de produto, fala aí um pouquinho, pessoal, quem é você, Fê? O que você faz? Quem é você na fila do pão? Cara, eu sou um mero designer. Já fui vários designers, já fui designer gráfico, já fui web designer, já trabalhei com design de serviço, UX designer e hoje eu sou product designer, mas o designer nunca saiu da profissão. E assim, esse é só o profissional, né? Eu sou viciado em jogar videogame desde o começo que meu pai meteu um controle de videogame na minha mão. Eu tinha uns 3, 4 anos de idade jogando Mega Drive. Quem me conhece nas redes sociais, eu gosto de fazer muito meme, nunca fui palhaço da turma, só me descobri assim depois de velho já. E hoje eu tô fazendo umas tirinhas com o Fefo, que eu não tenho engajamento, mas eu tenho realização. Então tá sendo muito legal. Eu adoro fazer as tirinhas, cara. O engajamento não tá tão legal, mas eu gosto, então eu tô me lascando pro que tá engajando hoje em dia. Cara, é muito legal suas tirinhas, eu vejo, eu dou muita risada lá. De onde surgiu essa ideia? Antes de partir o papo, né? De onde surgiu essa ideia de fazer o Fefo lá, as tirinhas? Cara, o Fefo, na real, foi um apelido que me deram no trabalho do Gabi, que trabalha comigo, que é um amor de pessoa, e ele vinha logo depois de mim na dele. E aí ele me deu esse apelido. Chegava depois, eu falava, ele falava depois de mim, que é o G, né? Ele falava, boa, Fefo. Mas assim, você imagina a pessoa repetir isso 30 dias, 20 dias no mês, durante um ano. E aí o apelido acabou pegando. Se não foi porque a galera gostou, foi porque já não tinha mais como não me chamar. E aí eu comecei a fazer a tirinha, porque, cara, fazer meme do jeito que eu tava fazendo, pode não parecer, porque eu tinha uma constância, mas era muito difícil. Eu tinha que ter ali o GIF certo, com o momento certo, com o assunto do momento e pensar numa frase que cabe ali no contexto. Então, era bem difícil, eu perdia muito tempo. E a tirinha, eu controlo o personagem, eu controlo o que ele vai dizer, eu controlo a história, eu posso fazer qualquer coisa, então ela me dá um pouco mais de liberdade pra isso. E chegou um momento que eu precisava de um nome pro personagem. Eu falei, vou botar o meu, né? Dane-se. E aí foi assim que surgiu o Fefo. E agora tem até outros lá, mas enfim, tô procurando nomes pra eles. Nossa, e eu gosto muito das tirinhas lá, acho engraçado. Mano, aquelas tirinhas lá é fenomenal, cara. Eu gosto muito do seu trabalho lá. Que bom, obrigado. Cara, vamos então entrar agora, a gente falou um pouquinho do Fefo, vamos entrar no Design Thinking. Que diabos é Design Thinking? Eu vou dar a resposta convencional no final do que eu formulei aqui um pouco quando você me mandou o roteiro. Eu tentei botar aqui umas ideias na cabeça. Tá até uns tópicos aqui anotados para eu poder só não me perder no que eu vou falar. Eu li o livro um tempo atrás de um cara chamado Nigel Cross. E ele fala muito sobre o pensamento do design, né? Como o designer, ele processa tudo que... O que a gente pensa, né? Ele, né? Falando da gente. Como é que a gente pensa de uma forma mais racional e sistemática, né? Então, lá atrás, mas assim, é lá atrás mesmo, lá em sei lá quando, no século XX, tem muito tempo isso, gente. Lá no início, quando estavam formando ali os designers, e nem eram designers, eram arquitetos, engenheiros, pensamento do design, o pessoal não tinha... Existia ali uma falta de respeito pela habilidade natural do design. As pessoas tentavam impor uma ordem nesse pensamento holístico que o designer tem. Então eles queriam transformar numa ciência, substituir as atividades convencionais por outras coisas novas, baseadas em uma habilidade técnica. Em parte o design também é técnico, mas é muito mais quando a gente pensa nesse pensamento holístico. Então,
com esse objetivo, começou a surgir uma reação ali que as pessoas tinham uma visão anterior da habilidade do design, que era uma arte inefável, né, que misteriosa, tipo o terceiro olho das pessoas. E ainda hoje tem algumas pessoas que consideram o design como algo descritível. Tipo, se você pensar aí que as pessoas sempre chamam os designers a galera criativa ali, né? Como se criatividade fosse uma coisa, um dom. Você nasce criativo, né? A gente não trabalha e treina, exerce a criatividade toda hora. Então, até hoje tem muita gente que acha o design isso. E ou por desconhecimento realmente da profissão, ou por não entender a habilidade, elas tentam colocar ele numa caixa tangível as atividades do designer, de uma maneira inadequada, né? Então, hoje em dia, ali no âmago nossa, não sei de onde eu tirei isso, mas do âmago da disciplina, vamos lá, a gente tem uma visão mais madura, com o boom do design que teve. Já tem algum tempo, né, mas eu acho que a gente conseguiu disseminar isso de uma forma mais esclarecida, essa nossa habilidade. Baseado em várias pesquisas, e de novo, só para citar alguns atores. O Nigel Cross, que eu falei agora, do livro dele, é maravilhoso. E tem o Brian Lawson também, que tem um livro chamado Como Arquitetos e Designers Pensam. O livro em inglês é Como Arquitetos Pensam, escrito em inglês, né? How Designers Think. Eu acho que colocaram arquitetos aqui no Brasil porque, na época, eu acho que talvez não fosse vender só falando de design. Então aí, vamos meter um arquiteto aí no meio. Ele realmente entrevista alguns arquitetos e dá aula em algumas classes de arquitetura. Então esses dois caras, eles falam muito sobre a natureza do design, eles analisam seus pontos fracos, fortes e o desejo de conseguir amadurecer o design e uma maneira de tentar estudar o pensamento, especialmente o uso de hoje em dia para desenvolver esse entendimento através dos estudos de casos de designers em ação, ou seja, eles pegavam profissionais da área, davam e mapeavam a forma que essas pessoas pensavam. Então, assim, eles botavam especificamente no caso do Nigel, né? Nigel, meu íntimo, né, o Nigel Cross. Ele pegava as pessoas, ele colocava a pessoa numa sala, ele começava a observar essas pessoas, o que elas iam fazendo e tal, né, separava em grupos, enfim, fazia vários tipos de pesquisa e testes. E aí depois ele pegava e virava a pessoa e falava, tá bom, agora, enquanto você está trabalhando, me fale exatamente o que você está pensando. Tentem fazer esse exercício. Enquanto você trabalha, tenta você verbalizar o que você está pensando. O que está passando na sua cabeça enquanto você está criando uma tela. As referências que você lembra, as habilidades que você põe em prática do que você aprendeu. Cara, é muito difícil. Então, assim, você conseguir mapear. Foi desse ponto que eles começaram a tentar mapear a habilidade do designer, do que a pessoa estava pensando e fazendo. E aí, com todas essas pesquisas, e aí eu vou entrar lá no que eu falei, que eu vou falar do conceito tradicional. Se você pegar aí as maiores empresas que falam de design hoje em dia, e instituições, a NN Group, a IDEO, enfim, eles falam lá que o design thinking é uma abordagem centrada no ser humano e tal, e eles mapearam. Todas essas pesquisas que eu falei, eles mapearam isso e colocaram dentro de um processo onde eles poderiam replicar. E aí, em alguns casos, você replica e vende esse processo, né? Porque no caso da IDEO, principalmente, eles venderam isso como uma habilidade de negócio. Não dizendo que não é, mas meio que não patentearam, mas botaram ali, tipo, a gente está vendendo aqui um processo de design imaculado e inovador. Que o Tim Brown também falou bastante, acho que ele popularizou também no livro dele, que é Changed by Design, que em português ficou Design Thinking, em português ainda continua o livro com o nome em inglês. Então eles patentearam e tem aquele ciclozinho ali do Design Thinking, daquele framework, né, de você entender as dores e as necessidades de uma pessoa, e aí você define esse problema, e aí você começa a idear, prototipar, testar. Todo mundo já tá cansado de entender que também colocam ali dentro do Double Diamond, que pega muito do pensamento do design. Mas eu não queria chegar aqui e falar, putz, o design, como diz a NN Group, esse processo e tal, tipo, cara, a gente já tá cansado de saber isso, a gente já tá cansado de escutar isso. Tipo, pensem assim, o design thinking, literalmente, é o modo que você pensa, é o modo como um designer consegue pensar numa solução. Não vou nem entrar no problema, que eu quero falar um pouco disso mais pra frente, eu toco. Mas é como você pensa na solução
de alguma coisa. O que te leva naquilo? Esse modo de pensar que é o design thinking. Cara, muito bom. Você falou esse negócio desse experimento, né? De falar, ó, tipo, você tá fazendo ali, você fala, cara, não dá, mano, é bem difícil fazer esse exercício, porque, sei lá, é difícil você colocar em palavra o que você tá pensando, né? E aí você falou que o design thinking também é uma forma que a gente pensa como o designer pensa, e como que a gente pode usar essa forma de pensar, nós como designers, na hora de produzir um produto, nos processos de produção de um produto, até para um primeiro MVP, como que a gente faz isso? Como que a gente coloca isso, de fato? Então, o trabalho do designer ele vai muito além de satisfazer a necessidade prática de um projeto, né, do MVP, como você colocou. Ele é uma forma de, eu ia falar arte, cultura, mas não é, né? Vai muito além disso, né? Uma bagagem de vivência daquela pessoa que permite transmitir mensagens, contar histórias e mexer com a emoção das pessoas. Então a gente tem essa liberdade de misturar toda essa nossa bagagem cultural e de vivência e transformar isso num produto. Só que esse produto ele precisa ter um briefing bem definido e a gente precisa pegar esse briefing com a nossa bagagem. A gente entra no nosso processo criativo e a gente tem a chance de desafiar algumas regras que são pré-estabelecidas que outras áreas não têm como. Então a gente consegue explorar novas tecnologias, novos materiais. Eu estou falando aqui não só de produtos digitais. Quando eu falo que a gente consegue explorar novas tecnologias, materiais, maneiras sustentáveis da gente fazer as coisas, buscar soluções inovadoras e responsáveis para o meio ambiente, e não só criar óculos de 30 mil reais que custam um Celta. Aliás, nem o Celta mais custa, porque o carro está muito caro hoje em dia. Você está escutando isso em 2023, um carro popular custa quase 80 mil reais. Então, nem o Celta mais custa. Eu acho que a responsabilidade do designer, de empresas aí que constrói essas coisas, ela vai muito além disso. Quando você constrói um produto, o design thinking no processo de produto, é você conseguir entregar alguma coisa que transcenda o óbvio ali, o mundano. Além de atender, além de você conseguir atender a expectativa da pessoa com aquele problema. É óbvio que muitas das empresas hoje que a gente trabalha, por exemplo, se você trabalhar numa instituição financeira, as pessoas ali querem ganhar dinheiro de várias formas e, enfim, você vai precisar entregar aquilo, entregar o valor para a pessoa ganhar dinheiro ali dentro daquele projeto. Só que para a gente conseguir isso, a gente precisa buscar uma originalidade no processo e não só olhar pro, sei lá, você trabalha, não vou falar nomes aqui, você trabalha num banco famoso laranja por aí você vai olhar pro banco famoso roxo e você vai falar, olha lá o que o banco famoso roxo tá fazendo, vamos fazer igual, porque lá tá dando certo. Cara, sem contexto vai ser muito difícil, então você precisa oferecer alguma proposta ali que seja estimulante, que a pessoa olhe e fale, putz, olha isso aqui é muito legal, pra você deixar ali alguma marca sua, porque senão você vai criar experiência, você não vai criar nada, né? Você vai ficar copiando experiência de outros lados, que as pessoas vão interagir e vão falar, ok, isso aqui é legal porque eu já vi em outro lugar. Eu, pelo menos, quando eu tento fazer alguma coisa, como eu falei no começo, você tem a sua bagagem, o seu processo, você vai pegar referência de vários lugares, tipo a IA hoje em dia. O que a IA faz não é tão diferente, é diferente, mas não é tão diferente do que a gente faz, o Midjourney, por exemplo, que ele vai criar ali uma arte, né? Uma imagem. Ele pega a referência de vários lugares da internet, ele junta aquilo tudo no mesmo lugar, ele cria alguma coisa diferente. Assim, se você simplificar dessa forma que eu tô pensando, esse é basicamente o nosso trabalho. A gente pega várias referências de vários lugares e a gente cria alguma coisa. Eu confesso que eu não consigo distinguir ainda qual é a diferença do Midjourney pro que a gente faz. Eu também não vou entrar nem nesse papo, porque já é outro papo para outro podcast. Espero que seja alguém para falar sobre isso. Mas o que a gente consegue fazer dentro desse processo do pensar design que eu falei, é você entregar uma solução que tenha uma originalidade e que entregue algum valor diferente de você só olhar para o lado e falar, a galera ali tá fazendo aquilo, vamos fazer igual. Porque senão você vai ser a primeira pessoa a ser descartada quando acontecer alguma demissão em massa aí, porque você só tá copiando os outros. Então,
Se você não entrega nada de original, você não tá fazendo seu trabalho direito. Sobre esse lance de originalidade. Hoje a gente vê muita coisa, né? Eu vejo aí pelos clientes que eu tenho também, vamos fazer igual isso aqui tá dando certo, não sei o quê. É claro, né? Para contextos diferentes, mas se a gente for pegar pro design, né? Cara, vamos fazer vaquinha e não sei o quê, né? Pegando o exemplo do banco, vamos fazer tal. Isso já existe, né, cara? Isso é uma coisa que já tem ali. Como que a gente pode trazer essa originalidade? Porque hoje ser original é bem difícil, né? Como que a gente consegue trazer essa originalidade? Às vezes até pelo processo do design thinking. Utilizando o processo do design thinking, simples assim. Tipo, você não vai, como eu falei, E assim, eu entendo que existem momentos, existe realmente momentos aonde, não vou ser hipócrita aqui de falar que, putz, não vira lá pro teu chefe e falar, não vou fazer isso não, eu vou pensar diferente para ser original, porque senão eu tô traindo a minha profissão. Tem momentos em que você vai ter que virar e falar, não, eu vou fazer igual porque, cara, estão me mandando e eu vou pagar a minha conta, meu boleto e é isso. Mas o que eu falo de você ser original é você tentar entregar alguma coisa além daquilo. E, cara, eu sei que pra quem tá começando na profissão, é muito difícil. Pra mim, que, cara, já trabalho há quase 15 anos como designer, é difícil ser original. É muito difícil você parar e pensar num prazo curto, com um processo apertado, com ferramenta escassa ali, e você ter que inovar dentro desse ambiente. Por isso que, por ser tão difícil, essas grandes empresas, elas moldaram o design thinking nesse processo para a gente conseguir replicar. Então, dentro do processo do design thinking, você precisa achar um espaço onde você consiga entregar valor a partir das necessidades das pessoas do seu produto, ou do seu serviço, ou do que, enfim, você esteja fazendo. Você entregar alguma coisa que seja original. Você não precisa entregar um produto completamente novo, mas alguma coisa ali precisa ser só sua. Você não também senão vai ser um plágio, né? Tipo, você vai pegar de um lado e vai colocar do outro, você plagiar um produto e, enfim, as questões legais depois, lá na frente, talvez acabem sendo ativadas. Teve um caso aí, não vou citar nome de novo, mas com uma empresa famosa que copiou o trabalho de um outro designer, uma empresa do setor financeiro famosa, que copiou um trabalho e, cara, era um papelzinho, copiou um papelzinho ali. O designer foi e processou a empresa e, cara, ganhou em todas as instâncias, porque em algum momento o designer que estava lá, que provavelmente estava sendo pressionado, estavam pedindo para ele, pô, a gente precisa disso, a gente precisa disso. Ele chegou, ele deve ter aberto o Behance ou o Dribbble ou qualquer coisa, viu o trabalho e pensou, putz, isso aqui é legal. E aí foi e botou lá no lugar. As pessoas esquecem isso, porque não acontece muito, mas plágio dá processo, é contra a lei. Realmente, né? Nossa, é um papelzinho. Caraca. Cara, era um papelzinho. É porque eu tenho medo do processinho também, porque eu não sei se eu posso falar, então assim... Nossa, velho. Busquem aí que vocês vão achar. Cara, não precisa buscar muito, não. esse cara aí com certeza foi demitido depois, né? Se já não tinha sido, né? Porque a empresa também não tem uma fama muito boa de reter talentos. Cara, pegando esse gancho aí da originalidade, né? E das empresas que a gente falou, hoje a gente fala bastante de design thinking, a gente fala como processo, né? Tem o Double Diamond e enfim... Tem livros, enfim, tem muita coisa sobre design thinking. Como que a gente consegue levar esse pensamento? Isso é uma coisa, o design thinking, ele é uma coisa assim, nata do designer? Ou ele é um processo que a gente pode levar para dentro da empresa e implementar lá dentro? Cara, hoje, todo esse estudo de tentar mapear o design thinking como algo tangível, que as pessoas conseguissem replicar, ele foi feito justamente para conseguirem vender e replicar, e assim, não só, né? Isso também ajuda várias pessoas que não são formadas em design, e até pessoas que são formadas em design, que estudaram design a vida inteira, a entender o que se passa na cabeça delas, porque tem muita gente que, cara, é isso, você chegava pra uma pessoa e perguntava, pô, como é que você faz isso? A pessoa, cara, sei lá, eu faço, sabe? Então eu acho que foi até um processo de descoberta para os próprios designers para entender como isso acontecia e descobrir e até conseguir evoluir, né? Porque a partir do momento que você consegue mapear isso, você consegue até estudar novas possibilidades dentro disso. Então, a partir daí quando você tem ali um ponto de partida, você consegue estudar maneiras de conseguir replicar isso dentro da sua empresa e, enfim, provar para as pessoas que não é uma coisa intangível, sabe? Agora, para você provar o valor
do design thinking, você precisa entregar, dependendo ali do que você quer entregar, aliás, do que você quer propor, você precisa entregar dados que comprovem que aquilo tá sendo efetivo, né? E aí vai depender muito do produto que você tá querendo, ou do processo que você está querendo entregar dentro da sua empresa, né? Vai variar muito. Um exemplo de dado aqui que a gente consegue provar o valor do design, não só do design thinking. Como é que você consegue provar o valor de um design system, por exemplo? Você vai virar pro teu chefe, diretor lá, falar, putz, a gente precisa de uma equipe fazendo um design system. Ele vai falar, por quê? Porque os devs vão conseguir implementar as coisas mais rápido na nossa squad. Isso vai reverter em tempo. As pessoas conseguem fazer as coisas mais rápido. Você consegue focar elas para pensarem menos em como elas vão construir. Já vai estar tudo construído. Você vai ter uma biblioteca. E aí isso reverte em dinheiro. É a mesma coisa quando você propõe um problema de design para você não precisar que as pessoas vão lá na central reclamar. Isso, menos tempo na central é mais tempo você não precisando resolver o problema dos outros. É menos tempo você não precisando resolver o problema dos outros. Lá ligando toda hora. É difícil você provar o valor do design porque ele sempre está conectado a uma outra coisa. Ele nunca é uma parada assim, papum, sabe? Tipo, eu fiz isso aqui, ganhei isso aqui. Você sempre tem que correlacionar com outras métricas e outras coisas que acontecem. Para provar o valor de você conseguir evangelizar uma equipe, que aquele processo funciona, você tem que trazer a equipe para trabalhar junto com você. Assim, eu não recomendo que pessoas que não tenham prática e experiência com entender o processo de design, não só o design thinking, mas o processo do design como um todo, que tenham muito cuidado quando forem provar esse valor, porque se não tiver bem definido o que você quer fazer e se a equipe também for seu público ele for um público difícil, você pode acabar se complicando e perdendo aquela chance que você tem, porque é uma chance de ouro. Você conseguir parar uma equipe e falar, putz, vamos provar aqui o valor do design. Se tiver uma maturidade baixa na tua empresa de design, você tem uma oportunidade dessa e você não está preparado para fazer aquilo, já era. Até outra pessoa até chegar ali e conseguir fazer isso de novo, vai ser difícil. Você vai perder a mão da equipe. Então você precisa, só para resumir, você precisa ter concreto qual é o valor que você quer entregar, qual é o objetivo, qual é o teu objetivo ali. O teu objetivo é evangelizar as pessoas? Tá bom, o que essas pessoas ligam? O que o seu processo de design, qual é o problema que você vai resolver dentro daquela equipe? É trabalhar mais rápido? É conseguir entregar alguma solução diferente? Ou é só fazer as pessoas entrarem numa dinâmica e ver, isso aqui é bem legal, a gente conseguiu ter várias ideias. Pode ser. Eu já chamei uma PO que trabalhava comigo uma vez pra gente participar de um critique, como funcionava o critique, porque ela nunca tinha participado. E ela saiu maravilhada. Eu só chamei ela para um critique. Tipo, é uma pontinha ali do processo de design que a gente faz. E ela saiu maravilhada, que o pessoal começou a dar um monte de ideia e tava, cara, a gente precisa fazer isso em toda a solução que a gente faz. Óbvio que a gente não fez, porque tem tempo e tem casos. Mas aí eu já consegui ganhar uma aliada para mim. Ela já sabia o que ela queria. Então eu consegui provar o valor de design. Então você precisa ganhar aliados. Enfim, precisa ter os dados do que você vai conseguir e, cara, metrificar tudo. Hoje você precisa metrificar tudo que você faz. Pra você conseguir depois lá na frente argumentar com números que, olha, isso aqui tá dando certo. E se você conseguir ainda botar dinheiro no meio, melhor ainda. Tô economizando dinheiro. Todo mundo gosta de economizar dinheiro. Eu gosto de economizar dinheiro. Cara, muito legal. Realmente a gente tem que fazer aliado, né? Porque muitas vezes é difícil levar esse pensamento pra dentro da empresa, né? Porque, cara, né? Tempo, orçamento, às vezes, não vai dar e tal. A gente tem só uma pessoa pra fazer isso, às vezes, né? Tem casos de empresas só tem uma pessoa no design, né? E a gente tem que ver, né? Qual que é o cenário. Cara, sabe o que eu acho muito cruel? Tem algumas pessoas que eu converso que elas vêm assim pra mim, eu sou a única designer na minha equipe e eu preciso provar o valor. Tipo, é o primeiro emprego da pessoa, a pessoa acabou de migrar, sei lá, a pessoa fazia biblioteconomia, direito, enfermagem, qualquer coisa assim, um pouco mais distante do design. E ela fala, poxa, é a minha primeira empresa e eu só tô fazendo, sei lá, só tô entregando tela e... Cara, às vezes, ok, aquela empresa só quer entregar tela. Aí ela vem pra mim e fala, poxa, como é que eu consigo aumentar o valor do design aqui dentro? E aí eu sempre falo, cara, é tão cruel você dar isso na mão de uma pessoa que acabou de entrar na área e ela não tem experiência, ela já quer propor o valor, sabe? Então, essa pessoa não deveria estar fazendo isso. É tão complicado, tipo, é complicado como eu falei, é complicado pra mim, às vezes, fazer isso. Você tem que ter um conhecimento
das pessoas, da equipe, do produto, do design, principalmente. E aí você bota essa responsabilidade, esse caminhão de responsabilidade nessa pessoa que, cara, às vezes não tá preparada e ela vai ter crise de ansiedade, vai, enfim, se não tiver muito bem, como eu disse, é bem cruel. Realmente é muito cruel colocar isso na mão de uma pessoa só, porque a gente tem equipe pra fazer isso, né, cara? Uma pessoa só é complicado. Mas... Ô Fê, como que a gente, pra gente se deslocando aí pro final do episódio, que dica que você dá aí pro pessoal que tá querendo começar a estudar um pouquinho de design thinking, começar a ver processos e tal? O que você pode indicar aí pro pessoal que quer saber um pouquinho mais sobre essa área? Cara, como eu disse, eu sei que tem gente que não é muito de ler, né? Eu não julgo, porque durante muito tempo eu também não fui. Ainda não sou, né? Não vou falar que eu não fui. Eu também não sou muito, não. Eu me forço muito para ler alguns livros. Tem uns livros que são bem chatos. Mas se você conseguir, assim, falando só do design thinking, se você conseguir pelo menos ler esses 2 livros que eu falei, do Nigel Cross, o do Nigel Cross eu não sei se tem em português, mas o do Brian Lawson tem em português, eu acho que já vai dar uma visão um pouco diferente dos livros usuais que a gente vê o pessoal falando aí, tipo, enfim, tem um monte, né? Tem aquele do Não Me Faça Pensar, tem o da chaleirinha vermelha. Caraca, esqueci o nome. Capa amarela, chaleirinha vermelha, me ajuda. Design do dia a dia, né? O design do dia a dia do Papai Noel. Caraca, esqueci até o nome do autor, meu Deus. Que vergonha! Mas enfim, se você fugindo um pouco desses livros normais que a gente tem e explorando. Cara, o design nunca foi sobre fazer, como eu disse lá no começo, design nunca foi sobre fazer a mesma coisa. Se você tá lendo o mesmo livro que todo mundo, se você tá fazendo a mesma coisa que todo mundo, se você tá aprendendo o mesmo processo que todo mundo, como é que você acha que você vai inovar? Se você está fazendo tudo igual a todo mundo. Você precisa fazer alguma coisa diferente. Como eu falei, você precisa colocar um pouco da Márcia, da Giovana, do Fernando, do Giovanni, do Miguel, enfim. Você precisa colocar ali um pouco de você. Você precisa trazer alguma coisa sua, você precisa fazer alguma coisa diferente. Estude outras coisas. Assim, eu vou ir um pouco longe aqui, cara. Estuda filosofia, vai estudar a Revolução Industrial, sabe? Cara, você não precisa virar um filósofo, mas vai ler um pouco, vai estudar um pouco sobre psicologia, vai estudar sobre Gestalt. Tem tanta coisa, cara, porque no final acaba que o designer ele precisa ser engenheiro, desenvolvedor, filósofo, psicólogo, designer, front-end. Você precisa ser um monte de coisa, você precisa entender sobre um monte de coisa. Você precisa sempre abrir o seu repertório de conhecimento, porque, de novo, design, você precisa ter uma boa bagagem sobre várias coisas. Eu já trabalhei no serviço público do Rio de Janeiro com adolescentes em conflito com a lei, eu já trabalhei em agência de marketing, eu já trabalhei com empresa de vacinação, eu já trabalho com empresa de benefício de cartão de crédito e outras coisas. São assuntos completamente diferentes, cara. Então você precisa de um repertório para você conseguir entender tudo. Vai estudar também antropologia, que a gente tem que pesquisar pra caramba. E, de novo, você não precisa virar um psicólogo, um filósofo, um antropólogo. É só você estudar um pouco. A gente precisa saber LGPD também, aí também tem direito, então precisa ter advogado também. Cara, olha quanta profissão. E a gente tá numa oportunidade tão boa, porque tem tanta gente entrando na área, e eu confesso que no começo, quando eu vi esse processo migratório, eu fiquei um pouco cético quanto a isso, porque eu achei, vai esvaziar o design, mas não. Quando você pensa nisso, que você tem tanta gente entrando, essa é uma ótima oportunidade para você ter contato com várias pessoas. E era até hipócrita da minha parte eu ficar um pouco cético quanto a esse tanto de gente entrando, porque eu sempre achei que o design, por ser uma área ali multidisciplinar, e eu sempre ter atuado com outros profissionais de pedagogia, de psicologia, no serviço público, eu sempre achei que isso era muito rico. E aí, quando essas pessoas começaram a entrar na área, eu falei, pô, não, peraí, essa aqui é a minha área. Não, cara, então, eu acho que é uma ótima oportunidade pra gente começar a abrir um pouco mais essa ideia. E aí, eu preciso falar uma coisa também. É muita coisa pra estudar. Sim, é muita coisa pra estudar. Então, comecem por uma. Eu acho que eu gosto, eu acho que eu posso estudar um pouco mais aqui de LGPD. Pô, vai lá estudar LGPD. Você já veio da área do direito? Vai lá estudar. Cara, você veio de antropologia? Vai estudar um pouco mais de filosofia, vai estudar um pouco mais de direito, se você não tem muita prática. Ou então vai estudar um pouco mais do que você gosta. Eu acho que
entender, você não precisa estudar tudo, mas se você puder estudar um pouquinho e diferente dos outros, você já vai estar na frente da galera. Cara, é muito bom. Eu lembrei de uma vez que eu tive que estudar como é que fazia parafuso pra, pra fazer uma arte. Isso, mano. Porque era um negócio assim, como que faz? Como que é o processo de fabricação de um parafuso? Eu tive que estudar isso pra fazer a arte. Nossa, isso foi... Mas é isso, né? A gente tem que ser um pouco de tudo. Cara, tem um colega meu que eu fiz faculdade com ele, que ele faz infográfico. Ele fez infográfico pro Dia, pro Globo, pra um monte de lugar, cara. Ele fazia infográfico sobre baleia, infográfico sobre celular, infográfico sobre luz de LED. Então, tipo, olha quanta coisa ele tinha que entender, tipo, aí, parafuso, quanta coisa ele tem que entender pra ele conseguir fazer o desenho e explicar e ter uma linha ali. Cara, é muito doido. É muito doido. Nossa profissão, cara, é muito doido. Pra gente encerrar agora, queria agradecer por você ter topado participar aqui do episódio. Queria, né, falar aqui que eu vou te chamar para outros episódios aqui que vem muitos assuntos na minha cabeça que dá pra gente falar. E para encerrar, Fê, fala uma mensagem aí pro pessoal aí de encerramento e também, como eu peço para todo mundo aqui que vem aqui, deixar, né, sua frase de efeito aí, fazer seu jabá. Cara, não sejam mundanos. O nosso trabalho aí, além do óbvio e do previsível e do comum. Tipo, esse é o verdadeiro valor do design. E me sigam no Instagram, que eu tenho várias tirinhas legais. É isso. @fepicamilho. Vocês vão me achar, porque eu duvido que tenha outra pessoa com esse nome por aí. É bem difícil. É italiano? Português. Caramba. O professor de história que falou que provavelmente a minha família eram de agricultores, alguma coisa assim, que tinha uma fazenda de milho. Mas não sei se é verdade, nunca procurei. Que da hora. Mano, deixa, cara. Pessoal, muito obrigado a você que escutou até aqui. Obrigado aí de coração por ter escutado esse episódio, por ter acompanhado aí. 2 coisinhas que eu vou pedir. Se você gostou desse episódio, por favor, compartilha ele aí nas suas redes sociais. Se você tá no LinkedIn, compartilha esse episódio no LinkedIn. É muito importante pra mim, tá? E também fica aí o convite para você que tá ouvindo pra gente falar um pouquinho sobre design e mundo criativo. Fica o meu convite para você vir até aqui pra gente desenrolar um papo. E aí, o que você acha? Você vem? Bora? Bora conversar sobre design? Bora conversar sobre o mundo criativo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo episódio. Falou!